Olá, irmãos, graça e paz. Voltamos com o nosso estudo. Na semana passada, estávamos falando sobre a questão da nossa natureza caída, da nossa inclinação por causa de Adão, e hoje nós vamos continuar. Nós vamos aqui para os versos 22 ao 25 do texto que nós estamos lendo, né? Falando lá de Romanos. E diz o texto: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Pois bem, aqui ele está se referindo o verso 23 diz que alguns comentários, alguém comentando esses versos, diz que no Império Romano, quando alguém assassinava uma pessoa ou era julgada, sendo condenada, amarrava-se o morto a quem tinha assassinado às costas do assassino. E ali o corpo ia apodrecendo e os vermes começavam também a morder, a comer a pessoa que estava com o cadáver nas costas. O cadáver ia se descompondo, causando intenso sofrimento à vítima. Esse era o castigo imposto, né? Ele usa aqui a figura para ilustrar a vida do homem sem Deus. Não podemos sozinhos nos livrar do pecado. Não tem como. Nós não conseguimos fazer isso. Nós, sem Deus, carregamos a nossa própria sentença como condenado dos dias do Império Romano. Alguns comentaristas acham que Paulo não estava falando dele. Augusto Nicodemos, por exemplo, entre outros, é dessa opinião. Ele acha que Paulo está sendo aqui convertido, né? Ou melhor, acha que Paulo aqui já era uma pessoa convertida, não teria, ou não estaria, melhor dizendo, né, sofrendo esse dilema. Pois bem, que ele não tinha esse problema por estar já convertido. No capítulo 7 de Romanos, que possivelmente está falando de pessoa não convertida, outros acham que este está falando de antes da sua conversão. Eu discordo dessa posição. Respeito o ponto de vista de quem pensa diferente de mim, porque acha que Paulo estava já convertido, não tinha esse dilema. Eu acho que não é isso, e vou explicar a razão. Eu concordo com o pastor Luciano Subirá quando ele diz, observe que Paulo diz no versículo 22, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
Agora ele diz o seguinte: não existe pecador inconverso que tenha prazer na lei de Deus. E aí eu concordo com ele que isso é real. E neste ponto concordo plenamente em gênero, número e graus, né? Pois bem, ele está falando aqui de um problema que todos nós temos. Ele está falando da dificuldade de andar na obediência. Quando entendemos o problema, então entendemos que Jesus veio, o que Jesus veio propor, o que ele veio fazer. Então agora que Jesus veio, não vamos mais ter essa luta interna? Seria uma pergunta. Claro que não. Mas isso não significa ausência de luta interior. A luta nós vamos ter. Ele diz: de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Jesus veio e entrou na nossa vida e a guerra, ela continua. E aí, quando vamos para Gálatas capítulo 5, o que é que nós encontramos? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Então, o que precisamos entender é que todos nós tínhamos um problema de natureza. A nossa natureza foi afetada pelo pecado de Adão. Claro que eu não acredito nessa hipótese de o homem não poder responder, porque não é isso que a gente vê quando lê o livro do Gênesis, né? Você vê que Adão, depois de caído, está conversando com Deus, né? Você vê isso também em Romanos e também em Atos dos Apóstolos. Pois bem, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 a 49, o verso 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Interessante é que o texto diz: o homem foi feito alma vivente, ou melhor, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, para produzir cópias dele, mas danificou essa cópia. Quando ele pecou contra Deus, ele danificou essa matriz e ela ficou defeituosa, né? Pois bem, outro ponto de vista interessante é que um ponto de nota é que o texto diz: o último Adão, Jesus, é espírito vivificante. Ele é o último, não tem outro. Ele é espírito que dá vida. Não é como Adão, o primeiro, que era carne. E os versos 46 a 48 diz o seguinte: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também
os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. 1 Coríntios, capítulo 15, 46 a 48. Né? Então, vamos ver o que o texto está dizendo aqui. Pois bem, veja, nós éramos uma cópia de Adão. Esse era o propósito, mas ele falhou, conforme nós vemos verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, aquela imagem inclinada para o mal, aquela imagem que ficou propensa para o pecado, o desejo da carne, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso quando nascemos de novo. Então Jesus veio para ser um novo cabeça de raça, para sermos uma cópia exata da sua pessoa, uma cópia perfeita da pessoa do Senhor Jesus. O plano é que nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. É esse o plano de Deus, né? Pois bem, e Adão, então, trouxe a natureza terrena e Cristo, através de Cristo, vem a natureza divina por meio dele. Então, ele veio nos transmitir a imagem de Deus para nós, para que possamos ser semelhantes a Deus. Este é o propósito, né? Aí a Bíblia vai falar de Cristo como sendo o segundo Adão. Pois bem, nosso vídeo está ficando comprido, nós vamos parar aqui e num próximo eu falarei sobre Cristo, o segundo Adão. Então, até lá, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.